São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas de Satanás. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Detectar as brechas da ação do mal. O tema que falaremos agora é detectar as brechas da ação do mal. E a leitura principal que nos foi sugerida é do livro de Neemias. Abra sua Bíblia, querido irmão e irmã, no capítulo número 4 do livro do profeta ou do grande homem Neemias. Quem tiver a Bíblia Ave Maria para ajudar, página 506. Eu vou usar a versão da Bíblia Ave Maria. Página 506. Versículo 1. Quando Sanabalat, Tobias, os árabes, os amonitas, os azoteus, souberam que prosseguíamos na reparação das muralhas de Jerusalém e que as fendas começavam a desaparecer, ficaram enraivecidos. Coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém e semear ali a confusão. Fizemos oração ao nosso Deus e estabelecemos uma guarda de dia e de noite para nos proteger contra eles. Já o povo de Judá dizia: os transportadores estão quase sem forças, e ainda grande quantidade de escombros. Jamais conseguiremos reconstruir a muralha. E nossos inimigos diziam: atacá-los-emos sem que saibam, e antes que vejam algo, matá-los-emos, e assim poremos fim a esse trabalho. Depois continuamos a leitura, mas nessas primeiras linhas nós já começamos a compreender que o principal trabalho dos judeus nesta época era reconstruir as muralhas de Jerusalém. Por quê? Vamos voltar ao contexto histórico. No ano 587 a.C., os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, entraram na cidade santa. Como foi isso? Durante 18 meses, os exércitos de Babilônia cercaram a cidade, mas não podiam entrar. Tentaram de todas as formas, mas as muralhas eram intransponíveis, e o povo defendia as muralhas. 18 meses, 1 ano e meio. Mas o capítulo 39 do livro de Jeremias conta, no versículo 1,
que os babilônios, os exércitos de Nabucodonosor, conseguiram fazer uma brecha na muralha. A brecha foi suficiente. Por ali entrou o exército inteiro. Jerusalém foi destruída. O templo de Jerusalém foi parcialmente destruído no ano 587 antes de Cristo. Isso é da história. Por isso a Bíblia é um livro tão lindo. Ela segue a história dos acontecimentos. Nada do que foi escrito aqui é inventado. É algo da história que eu estou contando. No ano 587 a.C., o povo foi levado escravo para a Babilônia. Ficaram no exílio. Por que Deus permitiu isso? Porque o coração do povo havia se separado de Deus. Já não davam valor à religião. Estavam com injustiça no seu meio. E Deus permitiu que o povo ficasse 50 anos escravo. Porém, no ano 537 a.C., Deus converteu o coração de um imperador da Pérsia. Para você entender o que é Pérsia e o que é Babilônia. A Babilônia seria onde é hoje o Iraque. A Pérsia é onde seria hoje o Irã. O Irã derrubou, ou seja, a Pérsia derrubou o império do Iraque de Babilônia. E o que fez o imperador Ciro? Escreveu uma carta de libertação. E disse àqueles escravos que estavam na Babilônia, os judeus: voltem para sua casa. Eles voltaram, tudo destruído. O primeiro trabalho que eles tentaram era reconstruir o templo que estava com escombros, lixo, montulhos. 50 anos abandonado o templo ficou. Até as portas do templo tinham sido queimadas, não a estrutura de pedras. O povo começou a tentar reconstruir o templo, mas os povos vizinhos não queriam que reconstruísse. Então qual que era a tarefa para reconstruir o templo? Tinham que erguer de novo as muralhas, para depois o trabalho do templo dar certo. E lá por volta do ano 445 a.C., o então imperador da Pérsia nomeou um judeu como governador da Judéia. E esse governador era Neemias. E quando Neemias começou o trabalho de reparação das muralhas, um tal de Sanabalate não aceitava aquela construção, não queria que o templo de Jerusalém fosse reconstruído. Leia de novo o versículo 2. Coligaram-se e vieram todos para atacar Jerusalém e semear ali a confusão. Qual que era a missão de Sanabalate e os outros reis em volta? Semear a confusão. O nome Sanabalate em hebraico significa San ou sim, lua. Nabal quer dizer em hebraico filho de Belial. Sabe o que é Belial?
o demônio. Nabal significa também astuto. Lá em 1 Samuel 25, ele é citado como sendo um homem ruim, esposo de Abigail. Ele morre com o coração gelado, e Davi desposa depois Abigail. Era um marido ruim, um homem mau. Ilate vem de divindade. Sanabalate significa divindade das trevas, divindade astuto das trevas. Uma divindade lunar, que não é Deus. Não existe divindade lunar. É alguém que quer se fazer como Deus, é Satanás. E qual que é a missão de Satanás? Não só naquela época, mas na nossa época: semear a confusão. E como é que Satanás consegue semear a confusão? Quando ele encontra brechas na muralha. Esse vai ser o trabalho de Neemias: reparar as brechas. Pegue aí, por favor, versículo 6. Os judeus que habitavam as vizinhanças vieram até 10 vezes advertir-nos acerca dos lugares onde possivelmente nossos inimigos viriam atacar-nos, as brechas. Coloquei, pois, como anteparo, por detrás das muralhas, nos pontos descobertos, as brechas, o povo dividido em famílias, com as suas espadas, lanças e arcos. Tendo terminado a inspeção, achei que era meu dever exortar os homens importantes, os magistrados e o restante do povo: não tenhais medo deles. Isso é para nós, irmão, irmã. Não tenha medo do demônio, porque mais forte é o nosso libertador, o que combate conosco. Mais forte é Deus. Não tenhais medo, disse eu. Lembrai-vos de que o Senhor é grande e temível. Combatei por vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Combatei por você, por seus filhos, suas filhas, suas famílias. Quando nossos inimigos souberam que estávamos alertados, compreenderam que Deus lhes aniquilava o projeto. Nós, pois, retornamos todos à muralha, cada um no seu trabalho. Ou seja, era uma mão na lança, outro na enxada, ou a mão na espada e outro no martelo, uma mão numa flecha e outra, uma mão na picareta. Nós, pois, retornamos todos à muralha, cada um ao seu trabalho. Mas depois daquele dia, metade dos que estavam comigo trabalhava, a outra metade estava armada de lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam atrás deles com toda a gente de Judá. Versículo 12. Os pedreiros tinham cada um sua espada na cinta, ao redor dos lins. Essas brechas nós precisamos detectar.
O que Neemias fez? Ele colocou o povo para vigiar as brechas, até que aquela muralha fosse completamente tapado, aqueles buracos. Porque por uma brecha na muralha entra o inimigo. E se o inimigo entrar, ele vai fazer uma grande confusão. São 7 as brechas por onde o demônio, Sanabalate, a divindade astuta das trevas, são 7 as brechas por onde Sanabalate tenta entrar. Põe a mão na cabeça. Primeira brecha, os pensamentos. Põe a mão nos olhos. Segunda brecha, os olhos. A mão no ouvido. Sem tapar, não tapa aí não, senão você não escuta. Os ouvidos. Terceira brecha. A quarta brecha, a boca. Quinta brecha, o coração. Sexta brecha, as mãos. Bate o pé aí. Sétima brecha, os pés. O demônio entra por nossos pensamentos. Quando damos ouvido à mentira, quando olhamos maliciosamente, quando falamos o que não devemos, quando sentimos o que Deus não quer que sintamos, quando nossas mãos, ao invés de abraçar, agridem, e por onde nossos pés têm andado. O demônio entra por seus pés. Se a gente anda nos lugares onde Deus não quer que a gente ande. Vamos falar um pouco dessas 7 brechas. Vamos repetir quais são as 7 brechas? Pensamentos, os olhos, ouvido, boca, coração, mãos e pés. Primeira brecha, os olhos. Jesus diz assim para nós em Mateus 6, 23. Se teu olho for mau, todo o seu corpo será tenebroso. O demônio entra quando eu começo a olhar com maldade, quando eu começo a pensar, quando eu olho eu já começo a pensar. A primeira brecha que são os pensamentos, meus irmãos. Eu vou falar primeiro do pensamento, depois dos olhos, desculpa. Primeira brecha por onde entra o demônio é o pensamento. O demônio, ele começa a querer fazer caraminholas na nossa cabeça. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você pode impedir que um passarinho faça cocô na sua cabeça? Não. Às vezes você está passando debaixo de uma árvore e aquela meleca. Às vezes você não consegue impedir que o mau pensamento entre. Mas eu pergunto a você, você pode impedir que o passarinho faça ninho na sua cabeça? Pode. O pensamento sujo entrou, o que você faz? Sai para lá. Quantas pessoas começam a deixar que o demônio faça sugestões, alimenta mau desejo, adultério, fornicação. Toda pessoa que chega ao suicídio, aquilo na mente já foi trabalhado. O demônio entra para a brecha e começa a dizer: sua vida não vale a pena, é melhor você morrer, você vai descansar. Não, Deus não fez você para você sair da vida como um derrotado, mas como um vencedor de Deus. Você é um vencedor, nada de pensar em derrota, nada. Toda pessoa que é suicida,
ela deixa uma família com dor. A pessoa pensa que ela não é importante, que ela não é amada. Às vezes ela está no meio de uma escuridão, numa tempestade, e pensa que não vai passar. Desespera. A pessoa vê o problema acima dela, ela entra em angústia profunda, e de repente o pensamento dela: eu tenho que morrer, eu tenho que morrer. O demônio entra pelo orgulho. Quando eu começo a achar que eu sou maior que os outros. São dois pensamentos que entram na cabeça: pensamento de orgulho e pensamento de inveja. O orgulho faz a gente ver as pessoas de cima para baixo. Ah, eu sou melhor, eu sou tal, eu tenho que dominar porque eu sou melhor. A inveja é o contrário, me faz ver as pessoas de baixo para cima. Santo Agostinho fala que a inveja é um pecado diabólico por excelência. Designa a alegria sentida diante da desgraça do outro e o desprazer causado pelo seu sucesso. Eu vejo a pessoa melhor e lá vem o pensamento ruim. É o pensamento que entrou em Caim, que matou Abel. É o pensamento que entrou nos irmãos de José, que o venderam como escravo ao Egito. Eu não posso permitir que os maus pensamentos tomem conta e frutifiquem. Eu não posso deixar que os pensamentos de soberba, de inveja, de maldade, de pensar mal dos outros, só porque eu vi alguém fazendo algo errado, eu já começo a pensar mal. Peça comigo: Senhor Jesus, feche agora esta brecha dos meus pensamentos, que eu não alimente maus pensamentos, maldade, orgulho, inveja, vaidade. Longe de mim esses pensamentos. Segunda brecha, os olhos. Se o seu olho for mau, todo o seu corpo será tenebroso. Mateus 6, versículo 23. Agora eu citei no lugar certo. Pelos olhos nós cobiçamos aquilo que não devemos. A televisão mundana, ela é muito inteligente. A cada 16 segundos no máximo, muda a cena. Em algumas TVs é 6 segundos. Você está vendo, de repente é a cana de cá, de repente é a outra cana de cá. Muda, para chamar atenção, para a pessoa prender os olhos. E a televisão, principalmente jornais, manda um monte de desgraça, e a pessoa fica angustiada, fica vendo aquilo. De repente, no intervalo, aí vem propaganda de coisa gostosa, e a pessoa vai consumir. É diabolicamente preparado. O que seus olhos estão vendo? Pornografia na TV. Quantas vezes o olho fica fixo em coisas indecentes? Um dia, comentando com o irmão, eu falei assim: escuta, nós precisamos vigiar com os olhos. Aí ele falou assim: ah, tem jeito não, olho não tem cerca. Eu disse: mas tem porta. É só fechar a porta, é só cerrar os olhos, você fecha a porta. E outra coisa, Jesus fala em Mateus 7,3:
Porque vês tu o cisco do olho do teu irmão, e não vês a trave que está no seu? Há algum tempo passado, eu fui pregar numa diocese. O coordenador da intercessão, antes de começar um grande encontro, e eu conheço bem aquele bispo, ele veio conversar, direcionamento do encontro, mas ele queria falar, era outra coisa. Ele disse assim: ah, você sabia? O bispo começou a falar mal e caluniar o bispo. Eu perguntei a ele: você viu? Não, quem me disse foi uma pessoa muito conceituada aqui da igreja. Eu virei para o coordenador da intercessão e disse assim: sai daqui, Satanás. Sai daqui. O que você não vê, você não pode falar. Muita gente começa a julgar o outro pelo olho, e não vê a trave que está no seu próprio olho. Peça comigo: Senhor Jesus, põe a mão sobre os olhos agora. Fecha agora, Senhor, essa brecha dos meus olhos. Eu não quero ver coisas indecentes. Não quero ter um olhar malicioso. Não quero ter um olhar cobiçoso. Quero ver com os teus olhos, enxergar com os teus olhos. Amém. Os ouvidos é a terceira brecha. Jesus fala assim em Mateus 13:9: aquele que tem ouvidos, ouça. Parece uma frase sem sentido. Aquele que tem ouvidos, ouça. Você já viu que tem certas pessoas que não querem escutar? Fulano não me escuta. Eu falo, ele não me escuta. Escutar, ele escutou, mas ele não ouviu. Ouvir vem de uma palavra latina, audire, auscultare, que é quando você põe um estetoscópio para ver lá dentro o funcionamento. Tem pessoas que, quando o demônio entra por essa brecha do ouvido, não quer ouvir verdade. Está numa relação homoerótica e não aceita falar a verdade, e vai contra quem fala a verdade. Está no adultério e não quer que fale que ele está em pecado, não quer ouvir a verdade, não quer ouvir. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53, o primeiro mártir da igreja depois de Jesus, o primeiro mártir, ele estava falando. É tão bonito que quando a gente põe um santinho nessa passagem aí, pega o capítulo 7, põe um santinho que nós vamos voltar lá nessa passagem. Pega o capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui é o discurso de Estevão, versículo 54. O que estava falando Estevão? Estava falando que Jesus era o Messias prometido pelo Antigo Testamento, e que eles assassinaram, matando-o numa cruz. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus.
Eis que vejo, disse ele, os céus abertos, e o Filho do homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos. O que eles fizeram? Taparam os ouvidos. E todos juntos se atiraram furiosos contra ele. E o que eles vão fazer com Santo Estevão? Matá-lo apedrejado. Quantas vezes damos ouvido a coisas que não devem e não queremos ouvir a verdade? Quantas pessoas não querem sair do pecado, surdas, porque o demônio já entrou por essa fresta, já está lá trabalhando, semeando confusão. A pessoa troca a verdade em mentira e a mentira em verdade. Peça comigo, põe a mão sobre o ouvido, sem tapá-lo. Senhor Jesus, feche agora esta brecha dos meus ouvidos. Eu quero te pedir, cerre meu ouvido a toda calúnia, a toda maledicência. Não quero, Jesus, que meus ouvidos estejam surdos à verdade. Se por acaso o demônio entrou por essa fresta do meu ouvido, retire, Senhor, que ele não cause mais confusão naquilo que eu ouvir. Amém. E outra coisa, quantas pessoas escutam a palavra, mas não ouvem, não prestam atenção? É aquela semente que ficou caída na beirada do caminho, terreno duro. Os pássaros vêm e roubam. Ouvir significa colher. E como dizia o padre Duarte, quantas pessoas têm dificuldade de ouvir, porque não faz silêncio. É barulho o tempo todo, e fica ouvindo música subliminar, música satânica, ouvindo mentiras, piadas indecentes. O demônio entra na malícia, ele entra. Quarta brecha por onde entra o demônio: a boca. Lá em Mateus 12, 36 a 37, Jesus fala assim. No 34 ele fala: a boca fala do que lhe transborda o coração. Mas lá no versículo 37 Jesus fala assim: no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Meu Deus, quantas vezes eu vejo pessoas blasfemar contra Deus, xingar Deus, fazer piada indecente colocando Deus no meio. Com a boca ferimos. Uma palavra má corta mais do que uma navalha. Pela boca também não são só as palavras. Pela boca entra o vício de beber, fumar, comer além do que se deve, a gula. Quantas vezes a nossa boca é lugar onde entra o que Deus não queria que entrasse?
E muitas vezes quando você vai falar para o alcoólatra, ele não escuta, porque o demônio já entrou pela boca e já tapou o ouvido também. Não adianta você brigar com o bêbado. Como dizia o saudoso Padre Léo, discutir com um bêbado é a mesma coisa que dar banho em porco. Não adianta. Aí depois que ele tiver são, fora da cachaça, fala para ele ouvir com amor, sem agressão, com caridade, com amor, sem crucificá-lo. Você precisa de ajuda, você precisa de tratamento. Você precisa deixar o cigarro. Você não pode deixar que o demônio entre para poluir você. A nossa boca muitas vezes é usada para falar mentiras, palavra de ódio, maldição. Diz Tiago no capítulo 3: a língua está entre nossos membros e contamina todo o corpo. Versículo 6 diz assim, do capítulo 3 de São Tiago: a língua pode causar um incêndio no curso da vida de uma pessoa. Quantas vezes eu já vi pessoas que foram desgraçadas, a vida ficou desgraçada por uma língua maldita. Casamentos que acabaram, vocações que arruinaram, emprego que se perdeu por palavras malditas. Diga comigo: Senhor meu Deus, cerre agora esta brecha da minha boca, que da minha boca só saia palavras de bênção, palavras de amor. Eu não quero, Jesus, que a calúnia, que a maldição saia da minha boca. Amém. Aliás, São Tiago fala no versículo 7 a 9: a maldição é o veneno que sai da nossa língua. Ora, se o veneno sai da língua, o primeiro envenenado é o que amaldiçoa. Ao contrário, se sua boca é usada para abençoar, a bênção vai passar primeiro em você. Quinta brecha que Deus quer fechar: o coração. O coração que eu falo não é o de carne, é o centro de nossos sentimentos, de nossa afeição. O ódio é a principal brecha por onde o demônio entra no coração, é pelo ódio. Às vezes eu fico com ódio contra Deus. Deus, por que você levou essa pessoa? Deus, por que você permitiu, Pai, essa doença no meu filho? Por quê? Deus não é autor da doença nem da morte, é Satanás. O demônio confunde. É isso que faz Sanabalate, semear confusão no coração. Eu começo a odiar a mim mesmo, por erros do passado. Quem nunca deu burrada na vida? Esse que fala a vocês, quanta mancada eu já dei. Você já deu mancada também? E você se perdoou por essas mancadas? Você já chegou diante do espelho e olhou assim: Roberto, você não presta, você errou, você não vale nada? Não é assim.
É muito fácil a gente ver Jesus no irmão. Difícil é olhar Jesus em mim. Ver Jesus em mim. Eu sou o templo onde habita Deus. A pessoa que não se perdoa, ela se autopune. Come demais, fica magra demais, não se arruma, não se ajeita, não se relaciona, porque Jesus resumiu o segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Tem que amar a si mesmo. No coração guardamos mágoa contra o outro. Em Jerusalém existiam na época 12 portas. Porta das ovelhas, porta dos cavalos, porta da fonte. Mas existia em Jerusalém uma porta da esterqueira. O que é isso? Porta do lixo. Como entrava muito animal em Jerusalém, ajuntava muito cocô de cavalo, de bode, de cabrito. Virava estrume. O que eles faziam? Tiravam pela porta vamos tirar essa porta da esterqueira. Você tem que também ter uma porta da esterqueira. O coração não pode ficar cheio de lixo. Então faz assim: Jesus, tira o lixo do meu coração, tira o lixo da mágoa. Meu irmão, São João fala no capítulo 3, versículo 15: quem odeia seu irmão é um assassino. Olha, quem aqui já sentiu o odor desagradável de um cadáver humano em decomposição? Quem aí? É terrível. Quando você guarda mágoa, você tem um morto dentro de você. Faz mal, adoece. Quantas vezes já rezei com pessoas que o demônio entrou pelo ódio, que não perdoa. Então peça: Senhor Jesus, feche essa brecha do meu coração. Eu quero tirar o lixo. Eu quero perdoar. Eu não quero ninguém morto dentro de mim. Amém. Sexta brecha. Levante as mãos. As mãos. É o que a pessoa deixa de fazer ou faz com a mão que peca. Passa a mão no ombro do irmão aí. Agora dá um tapa nela com jeito. Não é assim, não é com força não. Está vendo? Depende do que a mão faz. A mão pode abraçar e pode afastar. Pela mão, a pessoa pode pegar uma seringa e injetar um veneno de uma droga dentro dele. Pela mão, você pode afastar as pessoas. Quanta gente é preguiçosa, a mão não trabalha, só quer levar a mão na boca. Aí fica um tronco, balofo, gordo. Não que Deus não ama os gordos. O saudoso Padre Léo falava assim que Deus ama mais os gordos do que os magros. Porque Deus se admira da gordura dos carneiros, da gordura dos bois. Largando a brincadeira de lado, muitas vezes a gordura é doença, mas é compulsão de eu levar para a boca aquilo que eu não preciso. Consumismo, comprar o que eu não preciso. Sabe qual é o maior problema nosso? Nós compramos, põe a mão no bolso, compramos o que não precisamos, na hora em que não podemos, com o dinheiro que não temos. Vai lá para o cheque especial. 405% ao ano é a taxa
quando você renegocia o cartão, é o juro mais alto do mundo. Mais alto do mundo. Aí a pessoa, na hora de contribuir com a canção nova, não, esse povo não precisa não. A hora de contribuir com o dízimo, a mão fecha. Por isso fala lá em Eclesiástico 4:36. Que sua mão não seja aberta para receber e fechada para dar. Quantas vezes eu fui fruto da generosidade de pessoas, porque eu exerço o meu ministério em tempo integral. Eu nunca cobrei 1 centavo para pregar. Se alguém disser em algum lugar que eu cobrei, em alguma cidade, eu digo que é mentira, na cara da pessoa, porque nunca cobrei para pregar. Nunca. Eu exerço o meu ministério confiando na providência de Deus, que Ele provê tudo. E quantas vezes eu consegui ser generoso com o pouco que eu tenho? Quantas vezes eu consegui? Porque eu sempre tive no meu coração que o que entra de dinheiro aqui ou na minha conta tem que fazer a felicidade dos outros. Dinheiro amontoado não adianta. O Papa Francisco falou recentemente: eu nunca vi um caminhão de mudanças atrás do enterro. Papa Francisco: eu nunca vi um caminhão de mudanças atrás de um enterro. Então peça agora: Senhor meu Deus, que as minhas mãos sejam usadas para afagar, abraçar, e não para consumir exageradamente, e não para agredir, e não para separar. Senhor meu Deus, feche essa brecha das minhas mãos. Última brecha, 7ª brecha: os pés. Por onde teus pés têm andado? O livro do Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9 a 14, diz assim: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê a adivinhação, a astrologia, aos agouros, a feitiçaria, ao espiritismo e a evocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus proíbe aqueles que se dão essas práticas. E quantas vezes as pessoas católicos, quando alguém da família morre, vai lá no centro espírita para ouvir ou receber uma carta psicografada. O espírito é o nosso irmão. Ele é uma pessoa que faz o bem. Mas eu sou cristão. O espiritismo fala de reencarnação. Nós falamos de ressurreição. Acreditar em reencarnação é até covardia. É maldade acreditar em reencarnação. Porque no último finados, nós celebramos a memória dos santos defuntos. Você, quando morrer, vai querer ser defunto ou cadáver? Defunto quer dizer aquele que cumpriu a missão. Eu tenho pai e mãe que já estão no céu, meu sogro querido, amigos. Você tem ou não tem vontade de reencontrar as pessoas amadas lá no céu? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ah, mas se existisse reencarnação, você jamais reencontraria essa pessoa no céu. Talvez seu avô já tivesse reencarnado lá no seu neto. Que confusão! Será que você não tem ido a esses lugares? Andado para motéis, bordéis, lugar onde se consome só cachaça, onde as pessoas ficam bêbadas? Onde tem andado os seus pés? Tem andado à igreja? Tem preguiça de andar para a igreja?
Tem preguiça de visitar um doente, visitar alguém que está na UTI? Tem preguiça de andar para buscar o irmão, a ovelha ferida? Diga comigo, Senhor, bate a mão, bate o pé. Fala, Senhor meu Deus, fecha agora essa brecha dos meus pés, que os meus pés possam andar apenas nos seus caminhos. Amém. Vamos lembrar as sete brechas. Primeiro põe a mão na cabeça. Os pensamentos, o que ouvimos, o que vemos, o que falamos, o que sentimos, o que pegamos, por onde andamos. Agora, para terminar, 4 atitudes para nós fecharmos as brechas. Neemias 4:13. Neemias 4:13. Eu disse aos homens importantes, aos magistrados, ao resto do povo: o trabalho é considerável e se estende por um vasto espaço. Nós nos encontramos dispersados na muralha, uns a grande distância um dos outros. Quando, pois, tocar a trombeta, de qualquer canto que vós a escuteis, reuni-vos a nós. Nosso Deus combaterá por nós. Juntos, nosso Deus combaterá por nós. Mais uma vez, nosso Deus. Estávamos assim trabalhando, metade com a lança na mão, desde o despontar da aurora até a aparição das estrelas. Aqui estão as 4 atitudes para fechar a brecha. Aqui. Primeira atitude. Risque na sua Bíblia aí a palavra dispersado. Primeira atitude para reparar a brecha: não podemos ficar dispersado. A ovelha desgarrada se torna presa fácil do lobo, dos predadores. Se por acaso você está longe da igreja, longe da confissão, longe da comunhão, volta. A igreja católica está de braços abertos. É a única igreja que tem Eucaristia e confissão, que tem Maria, que fala que o casamento é indissolúvel. Volta. O seu lugar é a igreja católica. Volta. Você está dispersado. Volta. Volta. Segunda atitude. Primeiro é voltar, reunir, não ficar longe da igreja, da Eucaristia, da confissão, como nos falava na pregação anterior o padre Duarte Lário. Segunda atitude: tocar a trombeta. Risque a palavra tocar a trombeta. Risque na sua Bíblia aí. Tocar a trombeta. Para que serve a trombeta? Para você chamar o povo e alertar contra o inimigo. A trombeta deixa o inimigo apavorado. Ele foi descoberto. Descobriu. Sanabalate, a divindade das trevas, astuta das trevas, quer entrar furtivamente, mas a trombeta alerta a vinda dele. Meu irmão, a trombeta é o nome poderoso de Jesus, que quando pronuncia, o demônio treme. Glória a Deus. Por isso, quando vier um mau pensamento, você fala: Jesus, tira esse mau pensamento. Quando você ouvir uma coisa que não deve, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Quando você estiver insistindo em ver maliciosamente algo, em vir algo pornográfico, olhar algo pornográfico,
Sai daqui, Satanás, dos meus olhos. Ah, para isso você tem um controle remoto na mão. Mude o canal. Não está prestando? Tem a canção nova que presta. Põe lá na canção nova. Põe lá. Quando você estiver começando a sentir raiva, Jesus, tira esse sentimento do meu coração. Quando suas mãos estiverem preguiçosas, querem comer além do que deve, beber além do que deve, Jesus, por favor, afasta de mim essa compulsão. Se os seus pés estiverem querendo ir para o mal, Jesus me segura. Eu sou ovelha desgarrada. Fala o nome de Jesus. Este nome é poderoso. É a trombeta que faz com que o inimigo vá embora e afugente. Glória a Deus. Terceira atitude: risque a palavra: o Senhor combaterá por nós. Terceira atitude é a fé. Haja com a fé. Haja trabalhando na fé. Resista na fé. Por isso nos fala São Pedro no capítulo 5, versículo 8: o demônio anda em redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistirem fortes na fé. Última atitude: risque a palavra: trabalhando. Jesus fala em Mateus 10, 22: aquele que perseverar até o fim será salvo. A regra de São Bento é: ora et labora, reza e trabalha. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero trabalhar até o fim da minha vida, pela salvação dos meus irmãos. E eu te peço agora, Senhor, de todo o meu coração, coloca a mão, Senhor meu Deus, Coloca a mão, Senhor, sobre os meus pensamentos. sobre os meus pensamentos. Tira de mim, Senhor, todo pensamento maligno O pensamento que tenho alimentado na minha alma. Tira de mim, Senhor, tira de mim, Senhor, todo pensamento de orgulho, de vaidade, de inveja. Jesus, feche a brecha dos meus olhos agora. fecha a braça. Senhor, não me deixe ficar olhando com olhos de cobiça. Não me deixe, Senhor, ficar olhando com maldade. Tira, Senhor, toda maldade dos meus olhos, que insisto em julgar, insisto a condenar. Tira dos meus olhos toda inveja. Toda inveja, Senhor, Senhor, cerra os meus ouvidos cerra os meus a toda ouvidos. calúnia. Não quero dar ouvidos e passar para frente o que não é verdadeiro. Senhor, cerra agora a brecha da minha boca. A brecha da minha boca. Não quero mais blasfemar, Não quero mais reclamar, reclamar, dizer palavras falsas, cheia de maldade. cheia de maldade. Quero agora mesmo parar de reclamar, Parar de reclamar. parar de ficar proclamando desgraças Parar de ficar proclamando na minha desgraças. vida, Na minha vida. na vida do meu irmão. Na vida do meu irmão. Jesus, Jesus, cerra também cerra também a brecha do meu coração. a brecha do meu coração. Tira do meu coração Tira do meu coração todo sentimento de solidão, todo sentimento de solidão, mágoas. de mágoas. Não quero guardar lixo dentro de mim. Quero guardar lixo dentro de mim. Ensina-me a perdoar. Ensina-me a perdoar. Senhor, Senhor, tira também tira também toda brecha das minhas mãos. toda brecha das minhas mãos. Não quero ter preguiça. Não quero ter preguiça. Não quero que minhas mãos sejam instrumento de vícios. Sejam instrumentos de vícios. Quero usar minhas mãos Quero usar as minhas mãos para o bem,
para o bem. Quero doar com alegria. Quero doar com alegria. Que as minhas mãos Que as minhas mãos façam os outros felizes. façam os outros felizes. Senhor, Senhor, fecha a brecha dos meus pés. fecha as brechas do meu Não pé. quero andar Não quero andar em seitas, em seitas, em macumbaria, em macumbaria, candomblé, candomblé, espiritismo, espiritismo, seitas secretas. seitas secretas. Não quero andar Não quero andar nos caminhos do mal. nos caminhos do Mas te mal. peço ainda, Senhor, Mas te peço ainda, Senhor, não me deixe, Senhor, não me deixes ficar longe da igreja. ficar longe da igreja. Eu quero ter essas 4 atitudes, Senhor. Quero ter essas 4 atitudes. Não ficar disperso, Não ficar disperso. não ficar sem confissão, Não ficar sem confissão, sem Eucaristia. sem Eucaristia. Senhor, Senhor, mas neste momento quero ficar em pé mas nesse momento eu quero ficar e em vou pé. tocar a trombeta. Vou tocar a trombeta. Eu vou afugentar o inimigo. Eu vou afugentar o inimigo. Eu vou agora Eu vou agora afugentar o inimigo afugentar o inimigo. com o nome de Jesus, Com o nome de Jesus. com o nome do Senhor, Com o nome do Senhor. que está acima de todo nome. Está acima de todo. Jesus! Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Com sua mão direita para o alto, diga bem forte. Vejam, nada na nossa vida é coincidência, tudo é providência. Podemos dizer até de uma maneira mais carinhosa, tudo é deusdência. Vejam, padre, ergue a mão lá, não abaixa. Padre Duarte começou falando de 7 mentiras. Ontem eu falei de 7 verdades, e agora o Roberto falou de 7 brechas. 7 brechas. Amanhã nós vamos falar de 7 poderes contra todos os espíritos imundos, visíveis ou invisíveis, carnais ou espirituais, humanos ou diabólicos. 7 poder de autoridade que Deus nos deu. Mas agora nós vamos orar, pedir para fechar as brechas. Nós vamos levantar. Qual é o último ponto que o Roberto afirmou agora? Nós vamos levantar Em nome de Jesus, a trombeta. a trombeta vai tocar e a muralha vai cair, a trombeta vai tocar, o inferno vai estremecer, a trombeta vai tocar, a enfermidade vai desaparecer, o câncer vai sumir e toda a ação de Deus sobre nós descerá. Então diga bem forte: eu, Ironi, pelos merecimentos do meu batismo, Pelos meus merecimentos, do meu batismo, em comunhão com o Papa Francisco, em comunhão com o Papa Francisco, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, por todas as chagas do corpo do Senhor, por todas as chagas do corpo do Senhor, pelo sangue aspergido pelo sangue aspergido nas chagas do corpo do Senhor, nas chagas do corpo do Senhor. eu toco a trombeta agora, Eu toco a trombeta agora, e em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, ordeno o fechamento de todas as brechas todas as brechas da minha mente, da minha mente, dos meus olhos, meus olhos, dos meus ouvidos, meus ouvidos, da minha da boca, minha boca, do meu coração, meu coração, das minhas mãos, das minhas mãos, dos meus pés, meus pés, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja agora seja agora fechada todas essas brechas. fechadas todas essas brechas. Toca a trombeta, igreja. Toca, toca. Jesus, Faz barulho, igreja. Solta o ruído. Solta o grito do Espírito, igreja. Jesus. Diante do nome de Jesus, toda brecha se fecha. Jesus.
Josué, os sacerdotes, seus companheiros, tocaram a trombeta sem ter o nome de Jesus, e as muralhas de Jericó caíram. Hoje nós tocaremos a trombeta e a maldição vai ter que cair. Nós tocaremos a trombeta e a opressão vai ter que cair. Nós tocaremos a trombeta e essa quadrilha de gafanhotos corruptos vão ter que cair. E a glória de Deus vai se manifestar. Jesus, Jesus, vai, Jesus. força, vai, vai, igreja. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Caia por terra toda a muralha. Jesus. O Senhor está agora libertando pessoas em que o demônio entrou pelos sentidos. Confirmo. Em nome de Jesus, você hoje renunciou. O Senhor está tapando essas brechas. Sinta a libertação. Sinta que seu coração tem uma nova alegria. A sua mente está sem aquele peso. Você está leve. Seus braços se levantam sem dor. A dor foi embora do seu corpo. Erga o braço e diga: Senhor, o Senhor restaurou as muralhas. Glória a Deus, glória a Ti, Jesus. Eu vejo as muralhas caindo, muralhas de espiritismo, de macumba, de terreiros, de centros satânicos. Eu vejo as muralhas caindo da nova era. Eu vejo as muralhas das opressões, das depressões, dos espíritos de suicídio, das clínicas de aborto, dos becos de droga. Essas muralhas estão caindo. Jesus, igreja celebra, igreja grita. É a hora do grito. Jesus, 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 Jesus. Eu vejo as muralhas de muitas doenças físicas caindo. Amém. Tumores. O Senhor me mostra tumores enraizados, tumores incuráveis pela medicina, pessoas sendo curadas de linfoma, pessoas sendo curadas de atrofia muscular, pessoas sendo curadas de fibromialgia, pessoas sendo curadas de sangramento, pessoas sendo curadas de esterilidade, de incompatibilidade, pessoas sendo curadas de opressão do medo, da solidão. A muralha caiu, a glória de Deus já se manifestou. Tome posse da bênção. Jesus, 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 Jesus. Estende a mão para a sua casa. Onde você acha que está a sua casa? Você que está em casa também. Estenda a mão às pessoas mais próximas a você na sua casa. E diga em nome de Jesus, Em nome de que Jesus, sejam agora fechadas que sejam agora fechadas todas as brechas todas as brechas por onde o demônio entrou. por onde o demônio entrou. Que saia da minha casa. Que saia Em nome de Jesus. em Em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, Todo espírito de confusão, de miséria, de miséria, de maldade, de maldade, de separação, de separação, de desvio da personalidade, de desvio da pessoa. caia por terra Caia na por minha casa. na minha casa, Espírito de vício, espírito difícil, saia em nome de Jesus. saia em nome de Jesus. Que essa brecha seja fechada Que essa brecha seja fechada e que os corações e que os corações, por onde o demônio entrou por onde o demônio sejam restaurados e libertados. sejam restaurados e libertados. Senhor, eu creio nessa cura, Senhor, eu creio nessa cura, nessa maravilha. nessa maravilha. E para você não ficar disperso,
Você vai dar um abraço no seu irmão e vai dizer: Jesus reparou a brecha, todas elas que estavam em você. Abraça seu irmão do lado e diga: Deus reparou as brechas em você. Amém. E agora, depois desse abraço, ergue a sua mão e continua no combate. Jesus, Jesus, eu quero ministrar uma oração sobre a tua vida financeira, sobre os teus bens, sobre as tuas fontes de renda, sobre tudo que você tem e possui como providência de Deus. Vai gritando: Jesus, Jesus, Senhor Jesus, pelos merecimentos do meu batismo, em comunhão com o Papa Francisco, em comunhão com o meu bispo Dom Antônio Wagner da Silva, com o Monsenhor Jonas Abib, fundador desta obra de salvação de almas, pelos merecimentos do teu sangue, aspergido por todas as chagas do teu corpo, pelo poder do teu nome, seja banido agora definitivamente todo o espírito de maldição que pesava sobre a vida financeira desses filhos e filhas que participam dessa celebração de fé e daqueles que rezam pelo sistema Canção Nova. Destrói toda a maldição de roubo, de corrupção, de processos injustos, de contas impagáveis, de falência, de heranças malditas, de desemprego, de fome, de falta de casa, de falta de condição digna de vida, de falta de condição para o tratamento da saúde. Destrói agora, Jesus, toda a miséria presente, toda a brecha que estava na vida financeira da nação brasileira seja fechada, que essa muralha caia. Nós colocamos uma fenda, que é a trombeta do nome de Jesus, sobre cada uma das brechas da nossa vida financeira, dos nossos bens, dos nossos fontes de suprimento, dos nossos automóveis, imóveis, de tudo que temos e somos, que tudo seja purificado no sangue de Jesus. Aleluia! Jesus, 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 Jesus. Sinta a paz no seu coração. Toma posse da paz. O demônio não está mais em você. As brechas foram fechadas. Aleluia! Toma posse dessa paz. Aleluia! Glória a Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!